Vamos destacar aqui no Cidade 360, a corrida eleitoral. Pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes revelou nesta terça-feira ter recebido um convite de Luciano Bivar, presidente do União Brasil, para participar de um encontro com integrantes da chamada Terceira Via, Cafeu. Vamos abrir aspas aqui para o Ciro Gomes. O Bivar, que assumiu a presidência do União Brasil, me perguntou se eu aceitava participar de um diálogo. Ora, diálogo é diálogo. Eu aceito participar. Evidente que eu aceito participar. Essa entrevista foi concedida a uma rádio em São Paulo. É a primeira vez. Primeira vez, né? E o Bivar, na verdade, né, a primeira vez que o governador do Ceará aceita participar de conversas com integrantes do movimento que pretendem concorrer ao Palácio do Planalto, como a Simone Tebet, e o próprio Bivar foi indicado pelo União como pré-candidato das eleições. Apesar de admitir a possibilidade de conversar com nomes da Terceira Via, o Ciro não disse se há uma data para o encontro. Como falamos aqui no Cidade 360, nessa semana haveria um jantar com integrantes do grupo que acabou cancelado por medo de alguns deles que João Dória roubasse aí a cena e quisesse o protagonismo. Em entrevista ainda na segunda-feira, viu, Café, Simone Tebet admitiu a necessidade de incluir Ciro nas discussões da Terceira Via. Palavras aqui da Simone Tebet. Não só é possível como necessário. Acho o Ciro Gomes um grande quadro que tem a coragem de falar aquilo que pensa. Ele tem a grandeza de dizer e falar o que está em risco no Brasil. Tebet defende que Ciro explique corretamente que o PT e Bolsonaro são dois lados da mesma moeda. Segundo Ciro, o sim para o encontro existe, com vontade de apresentar minhas ideias, o que está acontecendo com o Brasil, porque tanto desemprego, porque tanta inflação de volta. Eu tenho muita experiência e o que eu achava que devia ser colocado no lugar. E completou: dialogar sim, mas eu gostaria que minha presença no diálogo fosse ao redor de uma discussão sobre as causas do problema brasileiro, porque nosso povo está sofrendo tanto, desemprego, inflação, custo de vida, e que nós pretendemos colocar no lugar. Finalmente o Ciro entra no jogo, né? Porque ele estava isolado nessa chamada Terceira Via. Ele nunca foi entendido como opção de Terceira Via, nunca se aproximou, porque ele tem um histórico de hora tá para cá, hora tá para lá. Ele já flertou e esteve junto com o Lula, agora está criticando o Lula, e ele olha para cima, vê Bolsonaro e Lula se consolidando, resta ele metralhar. Ele tem algumas boas ideias, mas tem também ideias, vamos dizer, um pouco superficiais sobre a condução da política econômica, né? Por exemplo, ele é contrário ao teto de gastos, ele não consegue entender que a inflação atual é fruto de uma pandemia, de desequilíbrios estruturais, que não é simplesmente atribuir responsabilidade para cá e para lá, como usar na plenitude as políticas macroeconômicas. De qualquer maneira, sua aproximação com o Tebet e com essa chamada Terceira Via pode abrir um espaço para um fortalecimento. Ele seria um bom nome desta via para poder, de alguma maneira, incomodar tanto Lula como o Bolsonaro. Vamos ver o que dá, mas normalmente a vaidade aqui tem falado mais alto, e aí é difícil, né, o Bizarro? Vaidade masculina não é fácil. Verdade. Dória que o diga. E a gente conhece. Ainda no âmbito da corrida eleitoral, em meio a atritos internos, o PT vai substituir o jornalista Franklin Martins na coordenação de comunicação da campanha eleitoral do ex-presidente Lula, que chegou a contar com Martins como ministro da Secretaria de Comunicação durante seu mandato. O principal cotado para assumir o posto é o Edinho Silva, prefeito de Araraquara. Depois a gente fala que querem voltar à cena do crime. Edinho Silva, o condenado. Edinho foi tesoureiro de campanha à reeleição da ex-presidente Dilma e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação. O prefeito está em inquérito da Polícia Federal aberto com base em uma delação do empresário Joesley Batista do Grupo JF. Não basta voltar à cena do crime, tem que vir com bons criminosos que já tenham experiência. Pois é, olha, a investigação, Café, mostrou que ele e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, liderança do PP, cometeram crimes de corrupção durante a campanha. A Polícia Federal identificou que o empresário pagou propina ao PP em troca de apoio à campanha de Dilma Rousseff. O Ciro Nogueira é outro, né? Tá ali do lado do Bolsonaro, não dá para entender essa aproximação. No âmbito do comitê da campanha de Lula, uma crise se arrasta há semanas com críticas internas à comunicação que não estaria sendo feita de forma devida. A mudança, com a inclusão de Edinho no comando, acalmaria a crise interna. O Franklin Martins parou no século passado, ele foi um daqueles que quis coordenar
o cerceamento de liberdade, colocar um certo limite na mídia, controlar a mídia, né? Então, essa cabeça, principalmente desses que adoram, né, mais Estado, controlar a vida da gente, não modernizou, né? As coisas mudaram, as pessoas mudaram, o trabalhador mudou, mas a cabeça dessa turma está lá, nem no século XX, viu? Está lá no século XIX. Arejar é preciso. Gente, a única certeza que nós temos na vida é que as coisas mudam. Moderniza.